começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de NBA mais trending que está passando na sua timeline do Spotify, do YouTube, do Twitter, do Instagram e, por que não, do Orkut que está ressuscitando. Meus amigos, estamos de volta para comentar aquilo que melhor e mais acontece na NBA, as fofocas da NBA neste momento em que não estamos tendo jogos. Faremos aqui fofoquinhas, confabulações, expectativas, bolas de cristal, com eles, os grandes mestres entendedores do futuro desta liga, especialmente ele que acerta tudo, falou que o Golden State ia destruir na temporada passada, estava certo. Mano, Mixel! Um monstro da futurologia. Eu gosto muito do Maranhão porque ele lembra da única coisa que eu falei temporada passada que aconteceu e ele me libera de todas as besteiras que eu falei e não aconteceram. Então, muito obrigado, Rafa. Normalmente a galera se acerta muito e erra uma, a galera foca no erro, né? Aqui é o contrário, você foca no acerto. A gente tem que reforçar a parte positiva das pessoas, pessoal. Essa é a nossa missão nessa vida. Hoje eu estou aqui de sombra do Ratinho, para aqueles que nos veem, porém estou presente aqui como uma voz que vem do céu e gostaria de começar este episódio, né? Tiramos um período sabático após o encerramento da temporada da NBA, né? Aquele sabático que, na verdade, não tem nada de sabático, que o filho chora e a mãe não vê aqui, né? No Ed 3. Então, gostaria de começar esse episódio. Vamos recapitular um pouquinho, voltando algumas semanas atrás. Tivemos o draft dessa temporada. Um draft que, na minha opinião, não teve o mesmo hype do draft da temporada passada. Obviamente, as 5 primeiras escolhas ali sempre são escolhas badaladas, né? Tínhamos uma dúvida aí entre Paulo Banchero e Chet Holmgren. Porém, a primeira escolha, que foi do nosso queridíssimo Orlando Magic, ficou com Paulo Banchero. E eu queria ouvir mais do que falar de cada um dos jogadores, mas é até olhando principalmente as 5 primeiras escolhas, ouvir de vocês como que esses times se deram no draft, né? Então a gente pega ali Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, né? Como sempre. A terceira escolha, que agora não me veio à cabeça. É o Jabari Smith do Foguetão. Foguetão do... Perfeito. A quarta escolha do Kingão da Massa. Esse você não esquece, né, safadinho? Não. E a quinta, salvo engano, ficou com o Detroit Pistons. Ficou com o Pistons, o Jaden Ivey. Que, diga-se de passagem, para mim, olha, acho que é um jogador super promissor. Mas queria ouvir de vocês, né? Como que olhando principalmente esse top 5, top 14 da loteria, como que vocês enxergam os times? Eu acho que a gente tem elencos muito jovens como o Oklahoma, o Houston, o Magic, formando um elenco bem novo e que pode ser aí que dê trabalho nos próximos anos. Qual a visão de vocês desse draft? Pensando, obviamente, não só nessa temporada, mas no futuro desses times que pegaram as escolhas mais altas. Cara, sinceramente, eu acho que você falou muito bem, acho que sobre o draft de maneira geral. Claro que ali as primeiras opções sempre são opções interessantes, né? Eu acho que vai sair jogador bom dali, sim.
Sempre vai ter as surpresinhas, né? Aquele cara que foi escolhido ali numa pick mais baixa e vai render muito, né? Vamos lembrar que Trae Young foi, acho que a pick 7 do ano dele, enfim, não foi uma das primeiras picks, virou um dos grandes jogadores da NBA atualmente aí. Mas eu acho que é um draft inferior ao ano passado. Eu acho que o hype, como você mencionou, já é menor, porque se espera um pouco menos dessa classe, apesar de eu achar que tem bons jogadores, né, como eu falei, do que se esperava da última. E eu acho que a última entregou mais ainda do que se esperava. E teve muita gente boa entrando na NBA. E você está mostrando seu carregador para a galera, Rafa. Olha só, agora estamos nos vendo ali. Esse draft, eu acho que eu espero um pouco menos dele. Eu gosto muito do que o Pistons fez nesse draft com as 2 picks dele. Fez 2 escolhas bem interessantes. Eu gosto do que se forma em Houston. Acho que tem algumas coisas ali que ainda precisam acontecer para esse time, para a gente falar de no futuro esse time ser um contender. Eu acho que falta um armador ainda. Para mim, nem Jalen Green, nem Kevin Porter Jr. são armadores. Acho que são mais ali da 2 ali, shooting guards ali. Jabari Smith, na minha opinião, não foi tão bem na Summer League, mas acho que é bom. Acho que o Tari Eason é um cara muito interessante que o Rockets pegou na 17. Acho que pode ser o grande steal do draft, na minha opinião. Acho que ele tá sendo mais promissor do que um cara que entrou numa pick 17 até o momento. Mas eu gosto demais, demais, demais do que está se formando em Oklahoma. A gente está falando de um time que está se formando com Josh Giddey e Shai. Acho muito bom. 2 guards muito, muito bons, na minha opinião. E você tem ali o Sheet, que na minha opinião ele pode ser ou a maior decepção desse draft, ou o melhor jogador que veio desse draft. Se ele se tornar o melhor jogador que veio desse draft, eu acho que o que eu vejo desenhado no time do Thunder já é um time que pode vir a brigar por coisas grandes no futuro, se ele se tornar este cara. Porque eu acho que ao mesmo tempo que ele tem potencial para ser o grande jogador da franquia, ele pode ser um boost, né? Acho que quem acompanha aí vai saber o que eu já sabe o que eu vou falar agora, né? Mas ele até, quem não viu ainda, vá procurar, né, vídeos dele jogando. É até engraçado. Ele tem uma forma física muito curiosa. Ele parece, sabe aqueles homens palito que você desenha quando você é criança? Ele parece aquilo. Ele é um cara de 2,13 m de altura e 85 quilos. É extremamente desproporcional. Ele provavelmente vai ganhar massa muscular aí na NBA ao longo do desenvolvimento dele. É um cara de 19 anos, enfim. Mas é um cara que tem um conjunto de habilidades muito interessante, muito curioso. E eu acho que tem potencial para dar muito certo. Então, assim, gosto muito dessa aposta. Acho ela muito, muito interessante mesmo. E vamos ver aí o que vem por aí, né? E de novo, Detroit também acho que o Jaden Ivey pegou um cara muito bom ali para formar o time dele. Acho também muito interessante. Acho que é isso aí que eu vejo de mais interessante nesse draft. Eu acho incrível, assim, algumas coisas até em cima do que você falou, né, Murmixel? Primeiro, algumas semelhanças, na minha visão, entre o OKC, o Houston e o Pistons. E até, de certa forma, o Magic, guardadas as devidas proporções. Esses 4 times, se assim a gente puder dizer, eles estão não só num grande processo de renovação, mas eles estão deixando escancarado isso, né? Se você pegar o Pistons, eles, perderam né, trocaram o Jeremy Grant, que era grande, era o franchise player nesse momento, para realmente fazer mais uma, né, renovação mesmo com o Cage, com o Jaden Ivey agora, que eu acho que é uma dupla muito boa, Isaiah Stewart, Saddiq Bey, e eu concordo com você, o time do Oklahoma para mim é um dos times mais promissores da liga.
Mas quando você bate o olho no time, parece um negócio muito louco, porque assim, você tem o Josh Giddey, que tem um estilo totalmente diferente, eu acho lindíssimo de ver ele jogar, mas é um jogador diferente. Você tem agora o Chet, né, o Cheat, né, que também é outra aberração da Tenho natureza. dúvida também o que é o certo, chat ou cheat. Eu não sou muito bom com a pronúncia. E Vamos de chat, que pode ser mais seguro. Chat Holmgren. E ainda você tem o nosso querido e amado que tá, acho que vai para a terceira temporada, salvo engano meu, o nosso querido Pokochevski, que parece muito Chet Holmgren, mas que também tem, é um cara super novo que tem o seu valor. E quando você pega o teu Houston, os caras fizeram, né, liberaram o cap enviando o Christian Wood pro Mavs para dar mais espaço também pro Shengo. Então, você vê que são times, Uhum. e aí o Magic também, só que o Magic já fez isso desde a temporada passada, né? Mandando o Vucevic pro Chicago Bulls, que era a sua principal, o Aaron Gordon foi pro Denver Nuggets também. Então, esses 4 times, para mim, são times que estão escancaradamente falando assim, olha só, e eu vou apostar nessa galera aqui com 20 baixo para ser realmente o futuro da franquia. Acho que esses 4 indo muito bem nos drafts, Eu nos acho que últimos drafts. Eu acho que o Houston, de todos para mim, cara, tem acertado, foi os que mais tá acertando, mas fala aí, Gabi. Não, eu tinha dado uma oscilada para mim aqui a sua ligação, Rafa, mas acho que eu também concordo que o nível hype da galera do ano passado tá um pouco maior, e o impacto rápido que a gente teve, né, da galera do draft do ano anterior foi, tipo, bem expressivo, bem imediato ali, né, em alguns times. Teve uma semelhança com a escolha do Chat na segunda ali, né? No ano passado você teve a escolha de um pivô também no top 3, que foi o Evan Mobley. E aí entra também, tipo, há alguns anos atrás você não teria escolhido um pivô numa posição tão alta, né? Então acho que mostra também o que a gente comentou ao longo aí da temporada, de alguns times voltando ao old school, né, da NBA, colocando as torres gêmeas no, no elenco principal. Então acho que entra o Chat. Eu acho que tem um impacto imediato, ele é um trabalho bem a longo prazo para ser feito, principalmente acho que nessa que o Mano Mixel trouxe do porte físico dele, né, cara? Sempre quando você vê ele jogar, parece que vai, não sei, parece que ele vai quebrar, cara. É muito esquisito. Mas aí, olhando um pouco que o pessoal especialista em draft comenta, né, cara? Apesar dele ser essa vareta, você tem aquela uma força do jogo ali, né, cara? Porque ele tem mais força do que parece ter, ele é mais ágil do que ele parece ser. Acho que tem esse impacto bem bacana. Não faria também muito sentido, né, pro Rockets, eu acho, ter escolhido o Chat em alguma possível escolha aí, porque ele deu o garrafão lá pro turco, né? Então, assim, já falou que, pô, a minha aposta tá aqui, eu não vou começar a criar confusão ali dentro. O Pistons também acho que é um time que saiu com os 2 caras que eles estavam mirando, né? Pelo que você vê os comentários aí na liga, que é o Jaden Ive na posição 5 e o Jalen Duren na posição 13, que era um pivô também que eles estavam de olho. Parece que o Pistons tem alguma coisa em mente para fazer, né? Porque ele abriu espaço salarial lá com a mudança do Jeremy Grant. Acho que ele é um dos principais times que vão ter cap salarial para a próxima temporada para fazer algumas movimentações bem interessantes, né? Acho que acertam agora. Acho que pode dar jogo um Jaden Ivey com o Cade Cunningham. São 2 estilos opostos, né? O Jaden Ivey é um cara super explosivo, super atlético. O Cade parece que ele tá jogando em câmera lenta, mais tranquilo, mais olhando, analisando tudo, mas acho que pode dar um pouco o jogo. E a gente não falou do Kings, né, Rafa? Aí, pô, você com certeza complementa aí. A galera, eu acho que foi muito criticado, talvez, né? Porque, pô, o Jaden Ivey seria a quarta escolha óbvia, entre aspas, aí, né? Nunca foi Mas sorte, cara.
Foi o dedo certeiro, né? E o Keegan Murray, escolhendo aí na quarta posição, parecia ser uma escolha muito segura, né? Porque ele é um cara que já tinha um impacto imediato, faz de tudo um pouco. É um cara bom, chega impactando, não é à toa, foi o MVP da Summer League, né? Então, assim, acho que se mostrou na Summer League, acho que lógico tem muita coisa para acontecer ainda, mas parece ser um cara bem pronto para ajudar no elenco. Eu acho que a grande pulga atrás da orelha do Keegan, principalmente do que ele demonstrou na Summer League, são os turnovers, né? Teve alguns jogos aí que ele errou muito, deu muitas posses de bola do adversário, mas fato é que ele traz uma coisa que o Kings hoje tem muito pouco, que é o chute de longa distância, né? Então, um cara que não tem medo de arriscar do perímetro. O Kings precisa de alguém nessa posição. Eu acho, inclusive, que ele vai ser titular, porque o Davion Mitchell, que foi o calouro draftado ano passado, ele é um armador. Então, e o De'Aaron Fox, cara, apesar de poder jogar na posição 2, mas não é um grande chutador. O De'Aaron Fox é um cara de transição, de contra-ataque, de filtração para cesta, para bater para dentro. Então, acho que foi uma bela escolha do Kings. E assim, né? A gente sabe que nos bastidores tem muito do tipo, mas o cara quer. Ele nem quis treinar, né? O Jaden Ivey nem quis treinar no Kings. Kings, né? Então, como é que você drafta, né? Como é que você escolhe alguém que não quis treinar no seu time? E, cara, assim, é difícil ter clima. Isso aconteceu, salvo engano, com o Jalen Suggs no draft do ano passado também. Então, é complicado, né? Sacramento não é um local que atrai, de certa forma. Não é uma, como que a gente chama, cara? Não é uma cidade, não é um mercado, né? Muito atrativo para os jogadores. Não é uma Nova York, não é uma Los Angeles, não é uma própria São Francisco. Então, esperanças a gente tem, né? O Kings, apesar das escolhas altas nos últimos anos, só acertou, na minha opinião, no Fox, no Haliburton. O Haliburton já até foi embora, né? Foi pro Pacers na temporada passada na troca pelo Sabonis. Mas vamos ver o que vem do Kingão. Eu não vejo o Kings na mesma tocada e com um futuro tão promissor quanto eu vejo os 4 que eu falei no começo. Eu acho que se eu fosse o Mano Mixer aqui, eu estaria bem empolgado com o que esse Houston Rockets pode trazer já nessa temporada. Eu acho que o Jalen Green tem só que também controlar um pouco a intensidade, não dá para ele ser um mini Jordan Clarkson, ou um mini Devin Booker, às vezes que também o Devin Booker, ou o Jason Tatum, quando enfia a bola debaixo do braço não passa para ninguém. Tem que tomar esse cuidado na formação dele, mas eu acho que são times muito promissores. Eu acho, inclusive, cara, que o Magic, essa temporada, se não tiver problemas de lesão como teve nas últimas 2, é um time bem crespado, assim. Cara, já um Franz Wagner na segunda temporada, cara, quem sabe o Jalen Suggs agora vem, né? A temporada dele de calouro, praticamente ele ficou fora a temporada inteira. Draftou o Banchero na primeira escolha agora, então é um time, na minha visão, que pode começar a dar trabalho aí. Tem o Fultz também, né? Tem o Fultz, tem o Cole Anthony, tem o Tem um núcleo bom, né? Mobamba, o Wendell Carter Jr., cara, é um time cascudinho já. Assim, Markelly Fultz, problemas de lesão à parte, não podemos esquecer, é uma first pick de draft, né? Enfim, eu não acho que, né, acho, mesmo que ele se recupere das lesões, eu não espero dele um All-Star, mas enfim, pode ser um cara para ajudar. Mas eu concordo, Rafa, estou sim animado com o Houston Rockets. Eu acho que eu esperaria um pouco mais para tentar fazer o time jogar para valer. Eu talvez tancasse mais uma temporada para buscar mais uma pick.
Eu acho que. Eu até ia falar duas coisas que faltavam, na minha opinião, pro Rockets, e eu acabei esquecendo de falar a segunda. Primeiro, eu acho que não tem um armador característico, não tem essa característica, um ball handler no time para fazer o time rodar e jogar. Que eu acho que pode fazer falta. Não é que não dê para jogar com. O próprio Boston Celtics, que chegou na final desse ano, não tinha um grande ball handler. Eu acho que melhora essa situação com o Brogdon. Com o Brogdon. Mas eu ainda tenho dúvidas se o Houston Rockets tem o grande franchise player que ele precisa. Eu não sei se o Jalen Green é esse cara. Acho que o Jalen Green é um ótimo jogador. Vai ser um bom jogador, vai ser um cara muito útil. Agora, eu não sei se ele é o cara. Eu não vejo o Jalen Green assumindo, assim, pelo amor de Deus, guardadas as proporções, mas eu não vejo o Jalen Green assumindo o papel quando a gente olha para os finalistas do ano passado, que o Curry teve, com uma qualidade totalmente diferente, mas dizendo, assumindo a responsabilidade que o Curry tinha para o Golden State, que o Tatum tinha para o Boston, que o Jamoran tem para o Grizzlies. Assim, eu não vi ele ainda se firmando desta maneira. Então eu talvez rodasse mais uma vez, porque você ter boas picks sempre vão trazer boa. Eu não estou dizendo que rodar mais uma vez e ter mais uma boa pick vai trazer esta peça. Mas traz mais gente com quem o Rockets pode trocar eventualmente para adicionar essa peça no elenco e assim ir para cima. Ou então você, igual a gente estava comentando, você torce pelo colapso do Nets, que favorece vocês, né? Bom ponto, as picks podem vir daí, né? Imagina só que coisa linda pro Houston. O Nets caindo pelas tabelas, a gente sem precisar tancar tendo picks boas de primeira rodada. Isso aí é para ir para as cabeças. É o melhor dos mundos. Muito bem, acho que tentando resumir um pouco do que foi o draft, acho que expectativas altas e, de novo, né, na nossa opinião aqui, acho que principalmente em cima dessas primeiras escolhas, porque o draft em si não foi tão bom, né, não foi de uma classe, na nossa visão, tão boa. Só antes da gente passar para o próximo assunto, tivemos o nosso brasileiro Gui Era o que, Santos era o que eu ia comentar. draftado pelo Teve Golden brasileiro. State Warriors. E aí, o que vocês acharam do Guizeiro? Eu tava falando isso com o Mano Mix antes de você entrar, Rafa. Acho que a NBB ainda não tem essa representatividade, né? Tipo, a cobertura tão grande que os scouts lá que vão procurar os prospectos aí tem lá com o pessoal, mas, cara, foi escolhido. É um cara que se mostrou muito. Foi bem na Summer League, né? Ele trouxe foram alguns jogos bem bacanas. Eu acho que muito provavelmente teve, né, algum dedo do Leandrinho lá, comentando um pouco sobre o Gui Santos, ajudou um pouco. Mas, cara, se ele não tivesse treinado bem lá nos treinos lá no Warriors, acho que eles não iam só pela recomendação do Leandrinho fazendo. Então ele mostrou alguma coisa. Aí acho que só entra muito naquela dúvida, né? Como que vai ser o contrato dele? Vai fazer um two-way, né? Que ele vai ficar um pouco na G-League, treina um pouquinho com o time principal, um jogo ou outro, ou então tem um outro nome do time que o Mano Mixel falou também, do contrato que ele joga na outra liga, né? Ele joga numa outra liga, vai monitorando e depois volta, né? O draft and stash, que era a possibilidade mais provável logo que ele foi Uhum. draftado. Eu acho que eu concordo que ele foi muito bem na Summer League. Eu acho que isso é dentro do que se espera de uma pick 55. O cara quase não foi draftado, né, se a gente for parar para pensar. Eu acho que primeiro, né, ser draftado é muito difícil, principalmente para alguém que não é americano. Então, assim, tem muito mérito, assim. Acho que se chegar ali é uma grande vitória já. E tem que ser reconhecido dessa forma. Acho que ele fez uma boa Summer League. Eu acho que, pô, se ele conseguir um contrato de two-way, eu acho que isso é muito bom, porque ele vai ter a possibilidade de se mostrar lá, jogando lá. E, cara, tem muitos degraus para subir, para conseguir estar de fato na NBA e tudo mais. Mas, pô, acho que super bacana aí o primeiro passo e tem bola. O cara tem bola. Vamos ver onde essa bola vai levar ele, mas ele tem bola. Eu gostei também, cara. Os jogos dele da Summer League foram bons. Cara, mostrou potencial do perímetro, boa visão de jogo. Gostei também do que eu vi. Obviamente, jogou poucos minutos, não foram muitos minutos assim. Mas eu acredito que ele vai para a D-League, vai ficar lá no. Esqueci o nome do time da D-League do Golden State.
É Também São Francisco alguma coisa, não lembro agora. Fugiu aqui também. Mas eu acho que ele vai jogar pelo time da D-League do Golden State Warriors e, cara, é isso, faz parte, o Santa Cruz começo. Warriors. Santa Cruz Warriors. Então, é começo e, cara, teve a oportunidade, tá lá, é se esforçar e daqui a pouco aí tá dentro. Lembrando que o Leandrinho foi pro Sacramento Kings também, hein? Monstro, Agora o agora título vai. vem, agora o título vem, garoto. Muito bem, falamos dos Inclusive, não drafts. sei se vocês viram as notícias aí, mas Rafael Medeiros apostou $10 mil no título do Sacramento Kings nessa temporada, e caso isso se concretize, ele ganhará $7,5 milhões. Então, podem pedir dinheiro emprestado se o Sacramento for campeão. Monstro, monstro demais. Eu acho que devia rolar. Bom, passamos o draft, né? Os grandes prospectos. Vamos ver o que essa galerinha apronta. Acho que para você que está nos ouvindo aí, fica a dica: assista jogos do Orlando Magic, Detroit Pistons, Houston Rockets e Oklahoma City Thunders. Serão Thunder, né? Thunders não, Thunderscats, né? Serão jogos extremamente curiosos de se assistir, eu diria. Pelo menos para a gente ver esses prospectos aí em ação, acho que é interessante. Agora vamos ao tópico que abalou a NBA no começo dessa pós-temporada, logo na abertura da Free Agent. Nosso querido, a cobra, The Snake, Kevin Durant pediu para ser trocado do Brooklyn Nets, falou que não aguenta mais o clima, que o vestiário é uma merda, que não dá para jogar ali, que o Steve Nash não perdeu o vestiário, que o ego é muito alto, que blá 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 blá. Diga-se de passagem, né? Kevin Durant fez isso logo depois que o Brooklyn Nets renovou com Kyrie Irving, né? Muito aí estranhamente esse movimento. Vale lembrar que o James Harden, um dos grandes motivos de ter pedido a troca no passado, foi o Kyrie Irving, né? O quanto ele não conseguiu, que ele falava, né? Eu não consigo contar, né? Quase um Chapolin Colorado, né? Não contavam com minha astúcia, né? James Harden não contava com a astúcia de Kyrie Irving em todos os jogos. Então, essa notícia abalou, meio que deu uma congelada na free agency, né? A gente vai falar depois, daqui a pouco, da outra troca que abalou também a NBA e, na minha opinião, inflacionou a liga essa temporada. Mas, meus amigos, para onde Kevin Durant vai? Ele falou que ele quer ir ou para o Phoenix Suns ou para o Miami Heat. E aí? Acho difícil, né? Principalmente agora, o Suns agora que renovou com o Ayton, não vejo como, para mim, envolver o Devin Booker em qualquer troca com o Kevin Durant, para mim, da parte do Suns, seria uma insanidade. O Devin Booker é um garoto com 10 anos de NBA pela frente e um potencial absurdo. O novo Kobe. Absurdo, e já joga muito. Não é que é um potencial a ser realizado, não. Ele já joga muito. Tudo bem, o Durant joga mais que ele. Provavelmente ele nunca jogará o que o Durant jogou na carreira. Porque o Durant é um monstro absurdo. Mas é um cara que tem a carreira inteira pela frente, identificado com a cidade, com o time, enfim, não faria sentido nenhum. E se não for isso, não vai rolar. O Heat também é difícil. Assim, na verdade, a gente estava até comentando um pouco antes. Na minha opinião sobre essa troca do Durant, é uma situação sem solução. Porque não existe nenhum time na NBA capaz de dar o que o Brooklyn Nets quer pelo Durant e continuar sendo competitivo, mesmo recebendo o Durant. Então, isso só vai se resolver se o Brooklyn Nets baixar a pedida. Só que o Brooklyn Nets provavelmente não vai baixar a pedida. Ele não tá querendo baixar. Não quer que o Durant vá embora. E se for para isso acontecer, ele quer ser extremamente bem recompensado por isso. Porque vamos lembrar aqui que para montar o Big Tree dele, entre outras coisas, ele abriu mão de praticamente todas as picks futuras dele, inclusive muitas delas estão lá em Houston. Então não dá, a troca de certa forma tem que compensar muito. Eles montaram esse Big Tree para ser campeão, eles já perderam um, receberam no lugar
O Ben Simmons, que vamos combinar, é duvidoso. Parado ainda. Então, eles não querem fazer essa troca. Então, para mim, o que está acontecendo é uma grande queda de braço silenciosa, uma guerra fria entre Kevin Durant e entre o diretoria do Brooklyn Nets. Quem vai ceder primeiro? Não sei. Meu palpite hoje, eu acho mais provável que o Durant jogue essa temporada pelo Nets. Porque Se é o que é você... saudável, não sei. Provavelmente não. Justo. É muito o que você comentou, né, Mano Mixo, e o Durant é um monstro. O valor dele ali é muito considerável para qualquer tipo de troca, porque já vieram acontecendo trocas em níveis tão altos assim nas últimas temporadas, né? Você teve movimentações grandes assim. Só que ele é um cara gigantesco. Aí que você comentou, o Nets está pedindo talvez mais ainda do valor dele de mercado, e o time, para fazer isso, ele basicamente ele tem que abrir mão do seu presente e do seu futuro, né? Porque para ele ter ele agora, ele vai ter que liberar alguns jogadores do seu elenco, talvez não poucos, e provavelmente para compensar o tamanho que eles estão pedindo do valor do Durant, vai ter que abrir também mão das futuras picks de draft. Então, assim, fica meio inconsistente, né? E tá travado, o mercado tá parado. Teve as trocas, uma troca grande também, né, que acabou inflacionando, o que o Rafa comentou, que aqui a gente vai comentar mais para frente, que é do Rudy Gobert. Porra, inflacionou muito, o valor já foi grande, muito alto. Se aconteceu isso com o Gobert, com o Durant, é mais ainda. Então, assim, tá essa queda de braço. Tá parado. Acho que tem possíveis trocas para fazer, né, cara? Mas, caramba, é um quebra-cabeça bacana. Mas vocês não acham que, assim, vamos lá, né? Quando você pega alguns times aí que podem fazer movimentos, obviamente essa troca hoje ela só vai ser uma troca do que a gente chama múltipla, né? Não tem como hoje um time trocar, a não ser que ele se desfaça do seu futuro para trazer o Durant, né? Exemplo, né? A gente falou do Miami Heat, o Miami teria que enviar tipo Tyler Hero, Gabe Vincent, Max Strus, até o Adebayo nessa troca para conseguir compensar o salário do Durant, né? A troca do Durant. Mas, pô, você vai mandar o Adebayo, que tem 26 anos, pelo Durant, que, cara, não tem esse mesmo futuro, né? O próprio Phoenix Suns. Cara, o Raptors entrou na jogada, só que com o Nets pedindo o Scott Barnes, tá, todo o futuro também Que é o futuro dos times, né? do Toronto Raptors. Então, na minha opinião, não é uma troca hoje que vai depender de um time só, mas vocês não acham que a NBA deu uma travada? Porque os primeiros momentos da Free Agency foram insanos, né? Foi o A primeira Gobert hora foi. indo lá para o Wolves, o DeJounte Murray indo para o Atlanta Hawks, Malcolm Brogdon indo para o Celtics, John Wall indo para o Los Angeles Clippers. Então, assim, foram movimentos bem rápidos e, cara, bem interessantes. Vocês não acham que isso deu uma travada e até pensando, né? Tipo, beleza, vamos tirar aqui todos os empecilhos da troca do Durant. Onde vocês acham que o Durant encaixaria melhor hoje? Que time que cairia melhor receber o Kevin Durant? Ó, eu acho que. Primeiro, acho que sim, travou. Travou porque todos os times estão esperando o resultado dessa queda de braço. Porque um dos possíveis resultados, se a coisa for se deteriorando, é o Nets começar a aceitar menos. Até chegar num ponto em que a troca seja viável. E eu concordo com o que o Gabs falou, né? Da troca do Gobert tem uma participação aqui. Porque se o Gobert vale aquilo tudo, o que eu não acho que vale, depois a gente fala disso, quanto vale Durant, né? Agora, em relação a onde ele poderia encaixar, eu acho que qualquer time que consiga receber ele sem se dispor de peças muito absurdas, de muitas coisas muito boas, esse time se torna muito competitivo. Se já não for, se tornará. Se for, vai ficar ainda mais. Uma das trocas que chegou a se cogitar, e eu vou falar que eu não. Eu tenho um problema de cap salarial aqui também.
mas eu vou falar que eu não acho das mais impossíveis, apesar de que se eu fosse esse time eu não faria isso, porque vai contra tudo que eles constroem ao longo do tempo. Chegaram a cogitar uma volta dele ao Golden State, envolvendo Wiggins, Kuminga, Moody, Wiseman. Wiseman e o Poole. Isso, não era o Moody, era o Poole. Essa troca ela é menos absurda do que muitas das outras que foram cogitadas. Se isso acontecer, na minha opinião, nos 2 próximos anos, acabou a competitividade no NBA, para usar uma frase que o pessoal gosta muito de usar. Cara, não vai dar para ganhar dos caras, entendeu? Imagina um time com Curry, Clay, Green, Durant e o que seja Kevin Looney, podia ser eu de pivô, que esse time ainda ia ser arrasador. O problema é que vai contra o que o Golden State faz, que é ter um projeto estruturado com o futuro, né? O Golden State estaria também abrindo mão do futuro dele, mas seria um time que conseguiria fazer essa troca, na minha opinião, se mantendo muito competitivo. Mas, assim, eu acho que talvez é o que mais que me passa aqui na cabeça, mas essa situação é difícil de resolver. E pra você, Gabi? Que time que encaixaria mais como Eu uma acho- luva, Kevin Durant? Com uma luva, cadê o luvinha que saiu do Warriors, poxa. Desculpa. perda. Cara, o que o Mano Mixel trouxe, eu acho que é um ponto muito factível. Pô. Você tem qualquer time que não perca tanto, consegue absorver ali o Kevin Durant e ser mais competitivo. Né? Exemplo disso foi o Dallas no ano passado, que chegou em final de conferência, que tinha o Doncic, que é um monstro também, né? E o elenco ao redor não era. Pô, ele não tinha vários. Não tinha All-Star junto com ele. Era um elenco que deu para o gasto ali, lógico, com muito trabalho do técnico, do time como um todo, o esforço comum do time, coletivo, que funcionou, né? Mas assim, cara, qualquer time que recebesse ele e se tornasse. E não ficasse só com as piques de draft e a galera de 20 anos, que provavelmente ele também não queira ficar lá. Tem Isso que eu ia esse falar, aumento né? de competitividade. Se ficar pouco competitivo, nem ele vai querer estar lá, né? É isso que eu ia falar. Tipo, não adianta. Eu não pensaria num Durant, por exemplo, no Orlando Magic. Não acho que elevaria tudo isso, mas eu tinha muita vontade de ver o. Deu uma certa oscilada. Seria. Esse lado, nunca saberemos aonde ele tinha muita vontade. Porra, Rafa, você voltou? O Mano Mixel bem trouxe, né? Como a gente falou, fazendo um exercício de suposição aqui que o Heat não perdesse ninguém, cara, ia ser sensacional. Porque o grande problema para mim do Heat é a finalização, é o ataque, né? É um Sim. time pouco finalizador. Aí você bota o melhor finalizador da liga, cara, meu, ia ser demais, ia ser demais. Mas vamos aguardar para ver o que será do futuro de Kevin Durant. Lembrando, eu acho que não tem cap também, mas o Philadelphia 76ers, o James Harden. Sim, James Harden complementa. James Harden renovou hoje, né? Assinou um contrato menor para alguma coisa. se fortalecer. Rafa, caiu aqui, voltamos, mas eu complementei dizendo que sim, Philadelphia assinou um contrato menor com o Harden, mas eu não tenho certeza do número agora, mas eu não acho que eles têm cap para receber o Durant sem abrir mão de muita coisa mesmo com isso. Eu acho que eles teriam ainda que abrir mão, por exemplo, do Maxey, do Thybulle, de vários jogadores ali que compõem o elenco, do Dieng. É complicada, essa troca é complicada, mas eu acho que ela vai rolar ainda. A NBA é cheia de caminhos, né? Você tem Luxury Tax, Mid-Level Exception, cara, Brincadeirinhas mesmo. 1 milhão de coisas que dá para fazer. O Golden State está uns vários anos acima do cap e vai rolando. Tem multa. Vai pagando multa em cima de multa e só vai. O Lakers, cara. O que o Lakers tem de acima do cap? Ele fez tudo isso e ficou onde está, né? Enfim, mas tudo bem. Vou falar de Lakers mais pra frente. Muito bem. Voltando.
falamos de Kevin Durant, mas essa sim, uma troca que aconteceu e impactou muito. Eu acho que uma das trocas mais inesperadas, ninguém esperava esse movimento, foi a ida do nosso querido Torre Eiffel, Rudy Gobert, saindo do Utah Jazz depois de muito tempo, 3 vezes melhor defensor do ano, né? Um dos maiores pivôs hoje da atualidade no mundo. Lembrando a França vice-campeã olímpica, Rudy Gobert deixa o Utah Jazz, vai para o Minnesota Timberwolves por um caminhão do Faustão. Por alguma coisa gigante, cara. O que o Wolves mandou para Utah foi um caminhão do Faustão, né? Patrick Beverley, Malik Beasley, o Vanderbilt, 3 ou 4 escolhas de primeira rodada. Então, assim, Ó, um pacotar. É. Vai lá, mano, Mixo. Beasley, Beverly, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, que foi a pick 22 do draft desse ano. Então, na prática, praticamente mais uma pick. Vanderbilt, uma pick de primeiro round de 23, uma de 25, uma de 27, uma de 29, que é basicamente tudo que eles podem mandar, porque o time tem que ter uma pick em anos alternados, pelo menos. Então, por isso, Uhum. 23, 25, 27, 29. E um pick swap de 26, que na prática quer dizer que a pick que for melhor irá para o Jazz, entre as picks do Timberwolves e do Jazz. Então é a coisa mais próxima de mandar mais uma pick que é possível fazer. Totalmente inflacionado esse mercadinho da NBA. O Wolves deu uma de Lakers, né, cara? Porque o Lakers que manda essas escolhas de 2027, 2032, nessas últimas movimentações. Mas, dadas as devidas proporções, dá jogo esse Minnesota Timberwolves? Ficou mais forte? O Gobert realmente eleva o patamar desse time que voltou aos playoffs esse ano? E até, de certa forma, foi competitivo contra o Memphis na primeira rodada? Eu acho que eleva. Fala aí, Gabs. Não, vai lá, pode ir. Eu acho que eleva. Tem uma grande questão que é se Karl Anthony Towns e Rudy Gobert vão conviver bem no ataque, mas eu acho que sim, é possível. Eu acho que a gente está falando de uma rotação inicial muito forte com DeAngelo Russell, Anthony Edwards, Towns e Gobert. Tem aí uma questão quem jogaria na ala ali na 3, provavelmente. Tem Kyle Anderson, que não é um cara muito animador, nem Jaden McDaniels. Assim, não acho ok. Acho que fica uma rotação inicial muito forte, mesmo tendo um quinto jogador não no mesmo nível dos outros. Só que é um time que, quando a gente olha, tem muito pouca profundidade de elenco. Então, eu acho que pode ter problemas ao longo da temporada se contusões acontecerem. Uhum. E quando a gente pensa numa série de playoff, eu acho que esses caras vão ter que aguentar ficar em quadro uma minutagem muito alta ao longo de 7 jogos de alto nível, de alta intensidade, durante 4 séries de playoffs para pensar nesse time ganhar um título de NBA. Então, fica forte? Fica. Vou querer ver jogar? Com certeza. Eu faria? Não faria. Não teria feito essa troca se eu fosse o Timberwolves. Eu ia procurar algum outro jeito de fortalecer meu time. É porque parece que eles deram tanta coisa, perdeu um pouco de profundidade do elenco, né, igual você trouxe, e, veio o Gobert. É lógico que ele, é um All-Star, foi 3 vezes eleito defensor do ano, acho que ele impacta muito ali, principalmente na parte da defesa. Ofensivamente, tem os seus momentos ali, mas ofensivamente você tem ali o Karl Anthony Towns que faz, cara, basicamente tudo que você pede para ele ali, vai arremessar de 3, arremessa, vai cortar, jogar para dentro, vai fazer qualquer coisa ali para o Karl Anthony Towns, parece que consegue fazer. Só que, cara, foi muito, né? Acho que foi bem, bem inflacionado, e acho que talvez uma coisa que o Wolves estava pensando eu tenho essas futuras aí, eu vou abrir mão aí das minhas escolhas futuras de 2027, 2029 para tentar uma chance agora.
Não sei se eles segurariam aí o Karl Anthony Towns, o Anthony Edwards por muitos e muitos anos aí, talvez não sendo muito competitivo, né? Porque eles voltaram agora para os playoffs, né? Ficou um tempo sem voltar, mas acho que a única vez que eles chegaram em final de conferência foi em 2004, o Wolves ao longo nessa década. Então, assim, ver o Wolves voltando 2, 3 vezes para os playoffs, talvez passar a primeira rodada, já é um ganho, né? Então, assim, talvez foi uma forma de puxar e dar um boost, né, no time aí para ser competitivo mais rapidamente, cara, mas abriu mão de muita coisa. Acho que É, para puxar um pouco do banco, né, depois que eles perderam muita gente, eles trouxeram, só colocando uma outra troca aqui, o Brian Forbes, veio do Nuggets pro Wolves. mas que não tem sido relevante, né? O Forbes estava no elenco do Milwaukee Bucks também. Sim, tava. Foi trocado pro Nuggets na trade deadline da temporada passada. Mas assim, cara, eu posso estar sendo muito ingênuo ou muito iludido aqui ou muito otimista. Eu gostei desse Minnesota Timberwolves. Eu acho que é um time titular fortíssimo. Sim. Eu acho que o Towns espaça a quadra pro Gobert. Eu Uhum. acho que o Towns é um excelente arremessador de três, campeão do torneio de três do All-Star Game do ano passado. Ele mesmo o melhor big arremessador de três da história. Uhum. Joga na posição 4, que é uma coisa boa para o Gobert. E, cara, você tem Anthony Edwards com a explosão lá na Casa da Lua. E você tem o Russell ainda, cara, que é um ótimo armador para enxergar bons espaços da quadra. Então, cara, eu tô bem empolgado. Concordo que perdeu bastante profundidade, mas, assim, cara, chega no final, a gente viu isso ano passado, são 7, 8 jogadores. Exato. Se o É Wolves um ou tiver outro ali, mais né? 2 caras ali que, consigam estar bem e ajudar, eu acho que é a grande prova para esse time. Eu acho que a diretoria, Uhum. inclusive, né, o general manager, todo o corpo do Wolves deve chegar para esse time e falar, cara, olha só, é o grande momento de vocês, especialmente do Karl Anthony Towns. Cara, Uhum. é um momento de voltar, é um momento de brigar. Vamos ver se é o que acontece. Mas apesar de tudo, do Gobert ter as limitações dele ofensivas, especialmente, eu acho que o time ganha muito na defesa. Vale lembrar na série da temporada passada contra o Grizzlies, cara. O Ja Morant Deitou e fez o rolou que lá dentro, né? bem entendeu com a defesa do Wolves. Então, com o Gobert lá, será que o Ja Morant teria feito as mesmas coisas que ele fez no ano passado? Eu acho que não. Uhum. Então, obviamente, não acho que vale tudo isso. Acho que inflacionou demais o preço do Gobert. Mas, cara, eu fiquei bem feliz pelo Wolves. Se eu fosse torcedor do Wolves, eu estaria insanamente ansioso para que essa temporada começasse. O que você falou do Ja Morant infiltrando demais no garrafão do Wolves, né, na temporada passada, se eu não me engano, o Wolves é um dos times que mais cede aproveitamento Mas, de bandeja, né? Então, assim, exatamente. quando você coloca só o Gobert lá na proteção de aro, cara, acho que realmente vai dar um impacto na defesa. E tem só mais um cara aqui, Rafa, que concorda com você aqui, que é um tal de Shaquille O'Neal, que disse que ninguém ganha do Wolves em uma série de 7 jogos Ele nos falou. playoffs. Você Então, vê que eu assim, não tô tão também é um errado, cara. né? Pá. Eu, Na verdade, eu acho que se ele consultou você aí, né? Falou, pô, Rafa, o que você acha? Porque... eu concordo, tá, Rafa? Eu acho que os 5 insights são muito fortes. Eu gosto do Gobert. Ele não é um grande jogador ofensivamente, não é, mas eu acho que ele compensa muito isso defensivamente. Eu acho que o balanço final é muito positivo. E eu tenho até expectativa que ele vai marcar uns pontinhos a mais aí nessa situação, porque eu acho que vai chegar mais bola a partir do momento que ele não vai jogar com o fominha do Donovan Mitchell que ele jogava até pouquíssimo tempo atrás. É,
E acho que é um 5 inicial muito forte, muito forte. Se realmente conseguir achar esses 2 ou 3 jogadores a mais ali que consigam rotacionar bem, pode competir. É que hoje, olhando para o elenco, eu não vejo esses 2 ou 3 jogadores a mais. Ou esses caras vão ter que mudar de nível, de patamar, ou eles vão ter que encontrar aí ao longo do caminho outras trocas, e eles ficaram meio sem ativos para fazer essas trocas acontecerem. Vamos ver. Cara, pra mim a mistura certo. perfeita era você pegar o elenco titular do Wolves com o banco do Memphis Grizzlies. Acabou, cara. Acabou a Dava competitividade, jogo. como diria o Mano Mix aí, com essa frase polêmica. Pra encerrar, a gente ia encerrar com o DeAndre Ayton falando um pouco dele ficar no Suns, mas eu acho que teve uma outra troca que também foi inflacionada na minha visão, e que eu acho que ela passou meio despercebida depois que o Durant soltou a bomba que queria ser trocada, e eu acho essa troca espetacular para um time, muito ruim para o outro, que foi a ida do DeJounte Murray pro Atlanta Hawks, cara. Eu sou muito fã desse cara, acho ele um baita jogador, tem evoluído temporada a temporada. Não ganhou o MIP ano passado, na minha visão, porque o Ja Morant realmente foi espetacular. Mas, cara, esse cara em Atlanta, jogando do lado do Trae Young, com mais alguma canja ali nesse time do Hawks, cara, o DeJounte Murray é um All-Star para mim, é um excelente jogador. Foi um pouco inflacionado, acho que o Mano Mixel já deve ter os detalhes dessa troca aí, mas queria que vocês comentassem. Os detalhes da troca só antes. Danilo Vai lá. Gallinari, 3 futuras escolhas de 2023, 25 e 27 e um pick swap em 2026. Lembrando que o Gallinari, o Spurs fez um buyout, né? Dispensou ele e ele tá agora foi pro Celtics, assinou com o Boston Celtics. Boa. Cara, eu acho que pro lado do Spurs, né, pô, você perde o cara que tava levando nas costas, basicamente, ali, o time, né, levando o time nas costas. É um cara novo, que, pô, você vai fazer, vamos fazer uma reconstrução em volta do DeJounte Murray. Eles falaram, não, cara, vai brilhar em outro lugar, a gente vai construir do zero, parece que vai ser mais um time aí que tá olhando o draft do ano que vem, que tem o francês lá, que a galera tá muito de olho já nesse cara. O novo Antetokounmpo, né? Novo Antetokounmpo, cara. Olha o hype dele já agora. Um ano antes do draft, a gente já tá chamando o cara de novo Antetokounmpo. Imagina até lá o que não vai acontecer por essa pick 1. E o nome dele é bem diferente, é o Ademayana, né? Victor alguma coisa, o Abemayana, uma coisa assim. E aí pro lado do Hawks, realmente, ele jogando do lado do Trae Young, ele é um belo defensor, cara, dá um incremento a mais na defesa do Hawks, que é o que a gente sempre falou e sempre martelou da defesa, principalmente do Trae Young, né, que deixa muito a desejar, e acho que tira um pouco ele consegue levar um pouco mais a bola, né, ele consegue conduzir um pouco mais o time, ajudando o Trae a movimentar sem a bola, que foram, por incrível que pareça, os principais jogos que ele teve contra o Heat nos playoffs, né, quando ele estava conseguindo se movimentar, e você tem um cara para dividir essa responsabilidade com ele, realmente dá uma guinada aí no Hawks. Vamos ver como é que vai sair. Se o Hawks deixar de ser o time preguiçoso que ele é, pode dar muito bom realmente. Porque a gente tá falando de um time que vai ter Murray, vai ter Collins, vai ter Capela, vai ter, obviamente, Trae Young. É um time que pode ser muito competitivo. Será? Não sei. Eu acho que poderia ter sido imensamente mais competitivo nessa temporada. Não foi. Só falta trabalhar um pouco mais, né? De postura aqui, mas a troca em si, eu acho que ela é boa eu acho que ela pode ser muito boa para Atlanta, assim. Nossa, eu gostei demais. Apesar do valor ter sido altíssimo, eu acho que o Hawks, cara, movimentou muito bem em trazer esse jogador. É como o Gabriel falou só, eu acho que é estranho, né, o Spurs, cara, realmente assim,
abrir mão de um jogador desse tamanho para reconstruir mais ainda, né? Então, pensando talvez, eu peguei o nome aqui, é Victor Wembanyama, o francês, que é a provável primeira escolha já do draft do ano que vem. Mas, cara, assim, eu tô bem otimista, posso estar errado, com esse time do Atlanta Hawks, com essa aquisição. Acho que o DeJounte dá um balanço defensivo melhor para esse time. Acho que o Trae Young se ligou disso ano passado, na série contra o Heat, quanto ele foi mal defensivamente. Espero que ele volte melhor. E vamos ver o que vem por aí. Muito bem, querem falar de Ayton rapidinho antes de acabar esse episódio? Ou deixamos para a semana que vem? Acho que você manda, mas assim, meu comentário rápido sobre Ayton, eu acho que era difícil acabar de outro jeito pro Suns. A gente falou um pouco disso também. Não tinha outro grande pivô disponível em free agents para eles liberarem. Eles iam ter que trocar por um grande pivô. Eles iam perder outras peças. Então, eu acho que acabou como tinha que acabar. Eles tinham. Perderam também o Javale McGee, né? Perder também o Ayton, não sei se eles queriam, mas, tipo, eles pagam a língua, né? Pô, não queria pagar o Ayton tudo que ele tava querendo e vai acabar pagando. Então, o E Ayton foi o volta, máximo, tipo, né? o O Ayton volta, pô, Pacers, vocês não estavam querendo, agora até foi forçado a fazer. o Pacers topou pagar o contrato máximo pro Ayton e o Suns cobriu a oferta. Meu amigo, claro que tinha um pivô. O pivô tá aqui entre nós. Olha, Ah, Barreto, sim. Verdade. Não tinha pensado nisso. é Pensando verdade. dessa maneira, talvez ele aceitasse um pouco menos do que o Ayton. Não muito menos, mas talvez um pouco. Foi 133, né? Se fosse, uns 100 milhões, tá bom, cara. Daria pra ir. Ele ia fazer igual o James Harden. Não, eu aceito baixar o meu salário para ajudar Pelo no bem cap aí do time. Com certeza, cara. Tem que abaixar um É, pouco. Mano, amigo, se você me convenceu que essa permanência do DeAndre Ayton foi boa pro Suns por falta de opções. Só e somente só por isso. E também pelo fato, obviamente, dele sair de graça, né? Perder um jogador de graça é complicado, em cima de todo o investimento que esses caras fazem nos atletas. Eu acho que só por isso, porque em termos de realmente performance do Ayton, especialmente nos momentos em que o Suns mais precisou dele, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente deveria merecer 133 milhões. Eu acho que o Suns, cara, leiloou, né, o Ayton, por não ter recebido automaticamente a renovação máxima de contrato de um calouro, o Suns jogou ele como um agente livre restrito para leiloar e falou, olha, vamos ver quanto é que o mercado paga pelo Ayton, tentando, na minha visão, posso estar muito errado, jogar o preço do Ayton para baixo. Meu Mas palpite, eu acho que sim, isso é uma possibilidade forte. Meu outro palpite possível é que eles tentaram durante esse tempo uma sign and trade que teria sido a opção de passar o Ayton não de graça, e aí se ele recebesse alguma coisa, dependendo do que ele recebesse, ele poderia usar peças aí que sobrassem aspas para tentar buscar um pivô. Porque simplesmente deixando sair de graça, a única coisa que ele ganha é o cap, é não pagar o salário. E para isso funcionar para trazer um pivô, tem que ser um pivô que também esteja na free agency. Senão eles vão ter que dar peças que eu não vejo o Suns tendo tantas peças para dar, apesar do time ser muito bom. Enfim. Então eu imagino que devam ter tentado, talvez, em algum momento, essa sign trade. Mas como o Ayton queria o salário máximo, não é interessante para ele aceitar, talvez, um contrato menor e fazer isso. Então ele esperou para ver o que ia acontecer. boa, muito bem. Acho que pena para os torcedores do Pacers, que não veriam DeAndre Ayton e Miles Turner jogando juntos, né? Mas bom para os torcedores do Suns que ficam com seu pivô do Bahamas mais uma vez, mais uma temporada presente. Meus amigos, episódio chegando ao fim, só lembrando aqui, semana que vem ainda tem muita coisa, tem Celtics super reforçado, tem Clippers super reforçado, tem a novela Los Angeles Lakers, para onde vai Russell, ou para onde não vai Russell Westbrook.
O que será desses times? Eu acho que o Celtics, abrindo um pequeno parênteses, se reforçou já muito bem para a temporada que vem. Então, temos muito o que comentar, fora tudo aquilo que acontecer entre hoje, dia 20 de julho, e a semana que vem. Destaques finais, meus queridos. Meu destaque final ia ser esse comentário que você trouxe, colocar a pulga atrás da orelha na galera do Boston, que se reforçou sem perder seus principais jogadores. Então, cara, trouxe um armador e não perder. Pô, se livrou daquela galera que não estava fazendo tanto impacto nos playoffs. E, cara, acho que muito bom. Muito bom. Fica para os próximos capítulos. Dá vontade de já sair falando agora aqui, mas eu acho que sim, o Boston se reforçou muito bem. O que já era muito bom ficou ainda melhor. E eu acho bem interessante também o que o Clippers está fazendo. E vou deixar aqui no destaque final com uma frase do nosso amigo John Parede. Quer dizer, então, que o terceiro melhor marcador do adversário é quem vai me marcar? Boa sorte para ele. Muito bom, muito bom. Para quem não pegou essa referência, John Wall se referiu a isso porque essa temporada Kawhi Leonard volta, o Paul George voltam também no Clippers, ou seja, os dois melhores marcadores vão marcar essas duas estrelas, o terceiro vai marcar ele e ele acredita que, né, ele vai destruir para cima dessa pessoa, mal sabe ele. Lembrando, né, mano, isso aqui, John Wall foi mais um dos jogadores que o Houston se livrou para, né, para dar tempo para a galera e deixar a juventude jogar, né? E eu acho que ele pode ajudar muito o Clippers, viu? John Wall, pelos 43 milhões que era o contrato que tinha lá em Houston, não dá. Mas John Wall, acho que por 10 ou 12, não sei exatamente quando, não lembro quanto assinou. Eu acho muito bom. John Wall é muito bom jogador. Se ele conseguir ficar saudável, o impacto que ele pode causar é muito bom. Muito bom. Para mim ele é muito semelhante, se repetir a história, obviamente, ao que o Oladipo fez na temporada passada pelo Miami Heat. Ressurgiu das cinzas, assim. É um jogador, até a posição e o estilo de jogo dos dois é um pouco parecido. E os problemas com as lesões também é bem parecido. Muito bem, galera. Meu destaque final é que voltamos. Fiquem ligados. Se ligue aí no Spotify, no seu distribuidor de podcast, onde você quiser encontrar-nos. Continuaremos aqui falando sobre esta Liga das Estrelas, essa liga maravilhosa. Obviamente com muita fofoquinha nesse período agora, né? Muitas fofocas acontecendo. Quem sabe aí também mais para frente algum episódio um pouquinho diferente, fora do mundo das fofocas aqui, para a gente falar um pouquinho mais de basquete ao pé da letra. E é isso. Fiquem bem, um grande abraço. Valeu, até a próxima. Até. Valeu.